Bom dia com alegria, né? Eu cheguei há pouco, tava na rua ali, né? E vi, ó, o computador ligando. E vi uma coisa muito importante. Falei, rapaz, vou fazer um vídeo. E há muito tempo eu não tinha visto essa imagem, né? É uma coisa do tempo ali de criança, quando a gente ia, inclusive vou usar o mesmo termo que me usaram hoje. Quando a gente chega num lugar que antigamente, né? Para você ir num circo, antigamente tinha aquele circo, e você chegava, tinha aquele elefante. Quem tem mais de 40 anos aí sabe o que eu estou falando. Tinha um elefante gigante, cordinha amarrada. Vou editar esse vídeo, vou colocar uma foto lá desse elefante. Então, um elefante ali de 2 toneladas, amarrado uma cordinha na perna, né, num toquinho na estaca, ele ficava ali no circo. E a gente chegava e ficava olhando aquilo, peraí, um elefante, força para arrancar aquilo, para carregar o circo, e ele não fazia, né? Por que que o elefante ficava ali? Simples. Desde pequeno, ele foi amarrado por aquela cordinha e viveu a vida toda ali, né? Naquele cativeiro. Hoje é proibido, não tem isso mais em circo, por isso que eu falei que pessoas acima de 40 anos. O que que é a parte importante que eu quero falar disso? Ah, o nariz, a gripe tá uma maravilha. Nós aprendemos, eu vou ter que fazer uma... Nós aprendemos, eu ia fechar a porta ali, que começou um vento aqui frio, e por isso o nariz coçou. É a mesma coisa eu sinto com o ar-condicionado, né? Você chega no ar, quando muda o ar do ambiente, né? Você chega num cliente, por exemplo, você senta no rumo do ar, o nariz coça, pode abrir e olhar, que tá cheio de... cheio de necessidades de um PMOC, na verdade. O que que acontece, a questão do elefante que eu quero falar hoje para vocês? É estilo seguinte, eu comecei, né, a trabalhar com refrigeração há muito tempo, até hoje de manhã eu estava lembrando, e um dia desses um colega meu falou, Fausto, mas você não começou, não foi ali no Mário Jorge, ali na Arca Aliança, lá eu passei a dedicar somente para ar-condicionado, né? Refrigeração, comecei, tinha 18 a 20 anos, né? Nós tivemos ali um prego, nós começamos, na verdade, não era nem com prego, nós começamos com um faz tudo, né? Eu, meu pai e meu irmão abrimos uma lojinha, hoje tem o nome marido de aluguel, né? Naquela época era faz tudo, a gente fazia reforma, pintura, limpeza de caixa d'água, meu pai mexe obra, mexe com pintura, eletricidade, né? E eu aprendi muito com ele, então nessa área. E aí a gente tinha esse faz tudo e a gente alugou uma sala. E a sala tinha pregos em volta. A nossa secretária era minha mãe. E o que que acontecia? A gente chegava lá, ela falava, meu filho, tem dinheiro aqui no caixa, e o pessoal passa aqui vendendo, e os meninos vêm aqui, compra, dona Carminha, a sala tá aí, cabe, não sei o quê. Isso aí foi o início de um período que a gente trabalhou como prego, né, compra e venda de usados. E inclusive a gente acabou lá o faz tudo e voltou só pro prego, que o negócio rendeu, né? Foi muito bom. Ai, o nariz tá ruim. O negócio rendeu, foi muito bom. E a gente abandonou o serviço ali o faz tudo, né? E nesse período do prego, naquela época, tinha muita geladeira, né? O pessoal vendia geladeira, você chegava lá, a geladeira tinha furado coisa que eu fiz demais, furava o refrigerador, né? Limpava com faca, furava ali, vazava o gás. Naquele tempo não tinha compressor igual tem hoje, né? Você busca lá o compressor, substitui por outro gás, né? E naquele tempo não tinha isso. E a gente pegava ali e fazia o quê? Comprava aquela geladeira, levava, se fosse o compressor que tivesse queimado. Eu até brinquei em uma palestra, falei, né, eu comecei com o quê? Você tirava o compressor, levava para um local, o pessoal abria o compressor, né, limpava ali, via se era o quê? Antigamente os compressores eram de biela, né? Se a biela estava ruim, trocava. Se tivesse queimado a parte do motor, a parte elétrica, né, enrolava novamente, né? Então fizemos isso durante uns 5, 6 anos, demais, né? Eu soldei refrigerador com araldite, depois apareceu a Durepox, né? Já tinha a Durepox nesse tempo. Então se tinha ali um lugar mais, você dava uma lixadinha, né? Criava uma parte mais áspera, fazia ali o araldite, era melhor do que o Durepox, só que o araldite, se deixasse ele meio mole na época, né? Ele descia para dentro, e aquilo ainda ajudava mais a soldar, né? A gente fazia solda com isso, pensa, que maravilha que era.
Os compressores naquela época enrolava, a pessoa trocava a biela ou trocava ou fazia o motor, né? Fazia ali o motor novamente, enrolava e colocava, soldava, pintava de pretinho, você ia lá e instalava. E na época tinha um rapaz que instalava isso pra gente. Ele chama Miranda, eu acho que ele é vivo até hoje. E o Miranda ia lá e o Miranda bebia. Nossa, como ele bebia, né? E a gente ia buscar o Miranda vinha de bicicleta, você buscava ele de moto, de carro. E às vezes o Miranda sumia. Não, tem 2 dias que ele tá sumido. O pessoal, os colegas levavam ele para casa. Aí você ia buscar ele na casa dele, chegava lá, às vezes ele tava bêbado de fogo. Falava, Miranda, eu tinha que arrumar essa geladeira, tá parada há muito tempo. Ele, bora meu filho, me leva lá. E levava. Eu tenho ainda, compro do Miranda. Ah, tá, vamos por partes, né? Você levava o Miranda chegava e ia fazer a solda. Naquele tempo não tinha proteção para queimar, não tinha nada. Você enchia de pano, o maçarico era aquele pela-porco, né? Usado para pelar porco, era um tocha esquisito, botijão de gás mesmo. E soldava aquilo ali, fazia, colocava um capilar, né? Muita gente não vai saber o que é isso aí, como é que era o nome do fluido, moço? Tava lembrando agorinha. Tinha um fluido ali que você colocava para limpar o sistema, né? Tirar a umidade. Daqui a pouco sai o nome desse fluido. Você fazia ali no capilar, tampava e ele sugava, né? Você punha na tampinha do próprio produto, a medida, colocava ali, ele puxava. Vocês vão saber o nome aí, que são os mais antigos. Eu acho que até hoje ainda tem isso no mercado. E você não fazia vácuo, certo? Soldava a tubulação ali tudinho e aí colocava o gás. Manômetro, vim conhecer muito tempo depois, certo? Nesse período, o que você fazia? Colocava o gás, colocava o gás e olhando o congelador, certo? Ele ia enchendo, né? Congelava, esfriava a metade ali, você tinha que colocar mais gás, você ia acompanhando. Esperava, ele deixava ele trabalhando até ele completar o congelador. Completava ali, esfriou tudo, deu a carga de gás. Olha que loucura. Amperímetro? Então, assim, isso foi o início. Por que eu comecei nessa área? O Miranda tinha vez que ele chegava tão bêbado, tão ruim, que ele não dava conta de soldar. Ele falava, meu filho, solda aqui pra mim. Eu falava, Miranda, você vai me ensinar? Ele falou, vou, meu filho, solda aqui. Faz assim, vira ali, põe aqui. Naquela época tinha muito fluxo, né? Não tinha essas varetas de solda hoje que são mistas, né? Que ajuda pra caramba. Então colocava o fluxo na vareta ali na tubulação e solda aqui. Agora vai pondo gás, vai fazendo isso. Eu falei, Miranda, eu vou parar de chamar. Ele falou, filho, eu vou ficar muito feliz se você aprender. E eu aprendi e apanhei gosto por aí. Na minha época de início, a geração foi por aí. Então, assim, com essa geladeira, né? Comprei, tenho ainda hoje guardado cilindro de gás que comprava gás nas lojas. Tem guardado aqui ainda no fundo. Minha esposa fala que eu sou acumulador. Tem guardado ali no fundo do cilindro. Um maçarico de solda, tenho guardado ainda, que era do Miranda. Isso tem o que? Vai fazer 30 anos. E então, assim, foi aí que eu comecei, né? Porque essa história todinha tem a ver com a Elefante, né? Eu podia ter me mantido dessa forma, mexendo com geladeira. Rapaz, fazer um freezer, um balcão, você chegava, tirava o compressor, levava a fazer isso. Eu lembro de um cliente que eu tinha, ficava ali no Expansul, tem um setor chamado Expansul, fica perto do presídio, e eu ranquei o compressor e fui lá e soldaram e fizeram isso, e tudo, levei e coloquei o compressor, o balcão grande demais, o gás que levava era pouco demais, as coisas eram muito escassas naquele tempo, me deu um trabalho, mas esse balcão ficou bom. O que eu ganhei de cliente indicado por esse rapaz desse mercado lá, era um mercadinho até grande, foi brincadeira. Então, assim, você tinha que esperar encher, o gás foi pouco, vai buscar mais, e aí eu tenho essas coisas guardadas. Tá, eu poderia ter me mantido apenas na linha branca, né, e ter acomodado. Deixa eu te falar, depois desse período fiz curso, um monte de coisa, né, mais tarde que eu me dediquei apenas a ar-condicionado. Por que eu dediquei? Tinha que carregar trem demais, começou a variar gás e outra coisa, detalhe, questão financeira também, né? Trocava polia de tanquinho, motor, enrolava motor, a gente fazia isso tudo no início. E aí a gente passou a priorizar só o ar-condicionado, certo? Aí sim, aí comecei a conhecer o manômetro, o amperímetro, né? As ferramentas, né? E bomba de vácuo, olha, então não precisava do líquido lá, o líquido não saiu o nome aqui ainda até agora. Então, assim, a gente busca conhecimento e vai aprimorando, né? A questão do elefante é justamente aí. Poderia ter ficado aqui,
certo? O que aconteceu? A gente foi, pagava, começou toda a vida. Ontem eu estava conversando com um colega ainda, eu falei, Tomé, toda a vida eu gostei de PMOC, né? Desde quando apareceu a portaria, eu me dediquei nessa área e meus primeiros PMOC eram uma maravilha, né? E a gente vai aperfeiçoando, né? A gente não pode ser o elefante com a cordinha no pé, né? Segurado numa estaca, ele perde a percepção da força que ele tem. E se a gente mantém no mesmo lugar sem buscar crescimento, sem buscar capacitação, a gente é equiparado àquele elefante, né? Então, justamente a questão do elefante me trouxe esse vídeo. Vou postar isso aqui, se Deus quiser, logo. Então, assim, o que acontece? E eu passei para a área de ar-condicionado e passei a depender de engenheiro mecânico para assinar RT, porque eu gostava, toda a vida gostei de PMOC, né? E aí fui melhorando meus PMOCs e tudo. Quando criou o CFT em 2018, eu falei, para que serve esse trem? Esse trem tem que servir alguma coisa para os técnicos. E fui atrás, e aí eu me formei em técnico em mecânica, certo? E hoje é estilo assim, Fausto, o que isso tem a ver com elefante? Moço, tudo, certo? Hoje eu assino minhas TRTs, eu assino meus PMOCs, eu assino laudo, faço laudo, minha esposa é técnica em eletromecânica, parte elétrica ela responde, você entendeu? Então assim, a gente trabalha num leque, certo? Se eu fosse fazer tudo que a gente faz hoje, eu precisaria, se eu tivesse me mantido igual o elefante, eu precisaria no mínimo de um engenheiro mecânico e um engenheiro eletricista, né, trabalhando para a gente. Agora tu pensa só aí quanto que a gente economiza, né? E outra coisa, o que a gente leva para o cliente? A capacitação, né? Documentação, empresa registrada, técnico registrado, as empresas tudo registrada, tudo certinho. Então isso aí é que eu queria falar para vocês, não fiquem parados no tempo, certo? Rebente a cordinha, certo? Busca capacitação, busca crescimento, certo? Eu tenho na área de refrigeração, e tenho prazer em falar isso e orgulho, certo? Uma mentoria que pode mudar a sua vida como técnico, igual mudou a minha, certo? Hoje é totalmente diferente. Hoje eu fico muito pouco na empresa, eu gosto mesmo é de pescar, certo? E eu tenho prazer em estar fazendo essas mentorias que são, Fausto, é de graça. Tem um grupo que lá tem de graça, se você quiser estudar e buscar, igual eu fiz antigamente, tem lá no grupo, certo? Fala, qual grupo? A gente manda o link para você, tudo, desde que seja da área, né? O grupo lá tem um link lá que você tem os arquivos, tudo de lei, tudo. Aliás, falta atualizar lá, eu até vou fazer isso hoje, a NBR, né, que desbancou a resolução 09 da Anvisa. Então tem uma NBR nova aí, né? Nova sim, do ano passado, né? Mas isso aí é ótimo. Eu tive um problema de saúde, quase fui embora. Nesse processo eu falei, cara, se eu tivesse ido embora, todo o conhecimento que eu tenho estaria enterrado, certo? E não está, certo? Está disponível, você tem acesso a isso por um valor praticamente insignificante. Se você é da área de refrigeração, 2 higienizações que você fizer, paga a mentoria. Deixa eu te falar uma coisa. E tem o projeto todinho, projeto mentoria PMOC. Me chama que eu vou te passar no PV o que é isso, certo? O que é que pode mudar a sua vida como refrigerista, a história da sua empresa e a sua história, você entendeu? Então, assim, não seja o elefante lá amarrado pelo pezinho. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, isso aí tem tudo a ver com o que eu vivia antes, né? Fazendo ali, hoje eu odeio fazer instalação, eu não vou para o campo mais por causa de idade, problema de saúde, mas a gente tem 2 equipes no campo e quando é uma instalação, eu não faço questão, ou pagam o meu preço, ou eu não vou. Fausto, você não faz instalação, deixa eu te falar, a gente tem uma carteira de clientes que a gente não consegue atender eles. E estilo assim, o meu cliente que tem uma empresa, que tem casa, que tem, eu estava até comentando ontem, que tem ali a chácara dele, que tem a empresa, tem 2 empresas, 3 empresas, o cara me liga, Fausto, precisando de um ar tal, qual que eu compro? Hoje em dia é difícil de indicar, né? Questão, antigamente se indicava um aparelho, o aparelho não dava problema. Hoje, graças a Deus, dá problema, né? E então, assim, o cliente, eu indico o aparelho, a gente instala, a gente faz manutenção, faz tudo, mas o meu foco mesmo é PMOC. O que eu gosto de fazer é PMOC, graças a Deus. Então, é isso aí que eu queria passar. E estou pronto para passar, certo? A gente tem a mentoria e estamos à disposição dos parceiros, tá? Hoje é um domingo, feliz domingo para vocês, que é todo mundo com Deus, tá? Um grande abraço, qualquer coisa eu estou por aqui, falou?